você? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho uma pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. E estou vestindo uma camisa preta. Na videoaula de hoje falaremos sobre duas modalidades artísticas, o circo e o teatro. Vem comigo! Circo e teatro são modalidades das artes cênicas, onde a principal matéria-prima para a obra é o próprio artista, com participação ativa na realização dos espetáculos com corpo, voz e talentos gestuais. Além disso, tanto o teatro quanto o circo envolvem música, dança e apresentação de narrativas. Em 27 de março é comemorado o Dia Mundial do Teatro e aqui no Brasil, o Dia Nacional do Circo. Uma coincidência maravilhosa. O Dia Mundial do Teatro foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional de Teatro para celebrar a data de inauguração do Teatro das Nações em Paris. Desde então, anualmente, é publicada uma mensagem de apoio e valorização aos artistas de teatro do mundo todo. Já o Dia Nacional do Circo surgiu como homenagem a um dos considerados pioneiros do circo e da modalidade cênica no Brasil, o palhaço Piolín. Abelardo Pinto, seu nome verdadeiro, nasceu em 27 de março de 1897 em Ribeirão Preto, São Paulo. Em 2022, comemoramos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E artistas desse movimento tinham proximidade com Piolín e com o circo-teatro brasileiro. Em 1928, foi publicado no primeiro número da Revista de Antropofagia o Manifesto Antropófago, onde Oswald de Andrade, usando uma linguagem metafórica, apresentou o projeto daquela nova estética que deveria ser capaz de resgatar o caráter positivo do passado indígena, anterior à colonização portuguesa. A proposta central do manifesto consistia em propor a deglutição da sabedoria acadêmica e erudita, a partir de um intercâmbio das ideias europeias com a brasilidade. Piolín era um dos artistas circenses mais respeitados da época. Sucesso no circo Irmãos Queirolo, no início dos anos 1920, associou-se a Alcebiades Pereira em 1925, e com ele, no Largo do Paissandu, em São Paulo, viveu sua fase de glória. Os modernistas, seus fãs assíduos, escreviam frequentemente sobre ele em jornais e revistas. Quase um ano depois do Manifesto Antropófago, em 27 de março de 1929, dia de aniversário de Piolín, os modernistas organizaram um almoço em homenagem ao artista e chamaram de Festim Antropofágico. Tratava-se de um banquete em que o palhaço fora simbolicamente devorado, na qualidade de uma das mais legítimas expressões das artes cênicas brasileiras. O evento reuniu Piolín com o mais selecionado grupo de intelectuais de São Paulo, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e outros. Os participantes do encontro consideraram o circo a expressão mais perfeita da arte mímica, merecedor de um papel de destaque no cenário cultural. Quanto a Piolín, destacaram a sua interação com o público e associaram seus personagens à realidade brasileira. Houve um tempo em que a chegada do circo às cidades do interior era algo extraordinário. Trazia a magia, o sonho e o espanto, que ajudavam a quebrar a rotina do trabalho árduo na vida pacata das pequenas cidades. Isso em uma época em que não existia televisão e o rádio não era tão difundido. As atrações de muitas cidades eram apenas as festas das igrejas, sendo o circo considerado uma das poucas formas de diversão moderna experimentada pelas pessoas dessas localidades, e onde tinham contato com as principais expressões artísticas nacionais e estrangeiras. Companhias circenses, geralmente formadas por familiares, se alternavam pela maioria dos municípios brasileiros com uma variedade de textos e gêneros teatrais. Revistas, farsas, musicais, cômicos, dramas ou melodramáticos. A cada dia, um novo texto era apresentado. É o que chamamos de circo-teatro, espetáculo popular baseado na hibridização cultural. Nesse gênero, peças teatrais se alternavam com números de acrobacias, malabarismo e palhaçadas. 27 de março só veio a se tornar o Dia do Circo em 1972, quando Pietro e Lina Bobardi organizaram uma grande mostra em homenagem aos 50 anos da Semana de Arte Moderna e instalaram o Circo Piolín no Belvedere do MASP, por considerarem o palhaço o mais autêntico e justo artista do modernismo paulista. Piolín, que andava esquecido, viu seu circo ser montado num dos locais mais nobres de São Paulo, a Avenida Paulista. E viu também o dia do seu aniversário ser decretado pelo Estado de São Paulo como o Dia do Circo.
Porém, antes de Piolim fazer esse sucesso, outro artista brasileiro já fazia suas apresentações e cativava o público. Benjamin de Oliveira, conhecido como o primeiro palhaço negro do Brasil, ele era muito mais. Palhaço, ginasta, acrobata, músico, cantor, dançarino, compositor, autor de peças teatrais e diretor. Ele foi considerado o introdutor do circo-teatro no Brasil. Benjamin de Oliveira nasceu Benjamin Chaves, em 11 de junho de 1870, na cidade de Pará de Minas. Conta-se que sua mãe era uma mucama de confiança. É horrível esse termo, mas enfim. Por ela ser considerada assim, todos os seus filhos foram alforriados ao nascer. Do pai, ele não guardava boas lembranças, pois era um capataz e considerado um homem terrível que lhe batia diariamente. Benjamin vendia bolo na porta dos circos que chegavam ao arraial, mas aos 12 anos de idade, fugiu com o circo solteiro. Quase 3 anos depois, fugiu pela segunda vez na vida, provavelmente porque também apanhava do dono do circo. Acabou andando por várias vilas, vivendo como uma pessoa em situação de rua, e por volta de 1887 já estava no circo de Manuel Barcelino, que Benjamin reconhecia como seu grande mestre. A companhia tinha mais de 20 integrantes e Benjamin seguiu evoluindo como artista, aprendendo ainda mais técnicas. Em uma de suas apresentações, o artista e diretor circense Fructuoso Pereira gostou do que viu e contratou Benjamin, oferecendo-lhe um salário fixo. Em 1889, a nova companhia se associou à de Albano Pereira, que tinha feito turnê por Buenos Aires e introduzido como uma de suas atrações a representação de pantomimas adaptadas de folhetins. Benjamin, que apresentava números de saltos e acrobacias, aprendeu outras linguagens circenses, especialmente quando precisou substituir o palhaço cantador de lundu e tocador de violão Antônio Freitas. Na primeira vez que seu novo personagem entrou em cena, ele foi baleado. Mas não demorou muito para ele começar a dominar a arte dos clowns. Segundo seus relatos, foi a partir de seu domínio do picadeiro como palhaço cantador que se tornou conhecido no meio circense. Início do século XX, 1901, Benjamin era a grande estrela do circo do palhaço e trapezista Afonso Spinelli, no bairro do Brás, em São Paulo. Na cena cultural da Belle Époque paulistana e carioca, cresciam os teatros ligeiros de revista, que serviam com suas composições à recente indústria fonográfica. E algumas companhias teatrais estrangeiras em turnê traziam as novidades da Europa e da Argentina. Em meio a esse cenário, o circo precisava sobreviver e Benjamin estava preparado. Tinha talento e desde os tempos em que trabalhou com Frutuoso e Albano Pereira, conhecia os caminhos para incorporar e adaptar para o espaço circense as produções literárias, teatrais e musicais. Em 1902, ainda no Brás, estreia pela primeira vez no Brasil uma pantomima adaptada ao mesmo tempo de uma obra literária e de uma ópera. Tratava-se da paródia Os Guaranis, inspirada no romance de José de Alencar e na ópera de Carlos Gomes. Benjamin não apenas atuava no papel principal fazendo peri, como também tinha escrito o texto e dirigido a cena. Pantomima é uma modalidade do teatro baseada principalmente em gestos e atitudes características, que não utilizam a intervenção das palavras. Em 1905, Benjamin de Oliveira e o Circo Spinelli se fixam no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, próximo à atual Praça da Bandeira, em meio às reformas do então prefeito Pereira Passos, que promove grandes transformações nas feições da capital federal. Benjamin aperfeiçoou a linguagem teatral para o ambiente do circo, adaptando, criando e dirigindo inúmeras peças, como O Negro do Frade, A Filha do Campo e O Colar Perdido, entre tantas outras de sua autoria, ou como a adaptação da tragédia Otelo, de William Shakespeare, e da opereta A Viúva Alegre, de Franz Lear. A consolidação do nome de Benjamin de Oliveira como o cara do circo-teatro brasileiro não demorou muito. Em 1907, no jornal O País, o dramaturgo e jornalista Arthur Azevedo elogiou o trabalho do Circo Spinelli, tornando a qualidade do trabalho de Benjamin de Oliveira uma espécie de consenso na imprensa da capital federal, transformando-o no principal nome do circo brasileiro, na figura que desenvolveu e consolidou o circo-teatro em nosso país. Benjamin de Oliveira foi uma das maiores personalidades do circo brasileiro e dominava o picadeiro como ninguém. Exercia com maestria a arte dos palhaços e acrobatas e tinha pleno conhecimento da cena. Interpretava vários papéis, tocava instrumentos,
cantava, compunha, adaptava obras, escrevia pantomimas e dirigia espetáculos com mais de 40 atores, inovando a linguagem circense e dando contribuição decisiva à constituição do circo-teatro no Brasil. No Carnaval de 2020, em comemoração aos 150 anos de seu nascimento, o Salgueiro lhe rendeu justa homenagem com o enredo O Rei Negro do Picadeiro. Apesar de seu sucesso, a vida de Benjamin não terminou muito boa. Faleceu em 3 de maio de 1954, quase que na miséria, aos 84 anos. Bom, essa foi a nossa videoaula de artes cênicas de hoje. Espero que vocês tenham curtido e convido o professor Arthur Cordeiro para continuar o assunto sobre arte. O circo não inventou o teatro de arena, mas usa o teatro de arena. O circo não inventou a comédia, mas os personagens dos palhaços não são só uma referência do que é a comédia, como são a representação de um conceito de máscaras. E uma das observações mais importantes, o circo conseguia alcançar um público amplo, usando uma linguagem que parecia simples, mas na verdade era sofisticada e complexa, original e estava imersa na cultura popular brasileira. Eu sou o arte educador Arthur Cordeiro, homem, branco, olhos castanhos, cabelos meio preto, meio grisalhos. O meu nariz é médio e meus lábios são grandes. Em nossa videoaula de artes visuais hoje, eu vou explicar para vocês um dos mais importantes movimentos da arte moderna brasileira, que foi inspirado não só em apresentações de circo, como na nossa cultura popular. Nós vamos falar da antropofagia, a antropofagia cultural. Os integrantes do movimento modernista brasileiro começaram a fazer pesquisas do que seria realmente a cultura brasileira antes da invasão portuguesa. Onde estariam as nossas raízes culturais? Como resgatá-las na arte? É possível voltarmos às nossas raízes ou elas estão comprometidas para sempre? Os artistas e intelectuais abordavam esses temas e essas perguntas em suas pinturas, esculturas, poemas e músicas. O que os modernistas perceberam assistindo a espetáculos do palhaço Piolim foi que ali no circo existia algo de original e único. Ao mesmo tempo, que era óbvio que aquela apresentação bebia de uma diversidade de influências. Finalmente, em 1929, chegaram a uma ideia. A arte brasileira do futuro não deveria negar as influências de outros povos. Ela deveria, na verdade, como os indígenas canibais, assimilá-las num ritual antropofágico. Antigamente, em nosso país, existiam alguns povos originários com o costume de devorar os seus inimigos. Esse era um ritual que não servia simplesmente para alimentar. Eles acreditavam que ao comer o seu inimigo, eles estavam, na verdade, absorvendo a força que existia nele. Esse era o ritual chamado de antropofágico. Antropo, que significa ser humano, homem, e fágico, que significa devorar. Assim, Oswald de Andrade formulou o conceito da antropofagia cultural. A arte brasileira deveria devorar as influências de outras culturas, degluti-las e nos apresentar algo que fosse verdadeiramente novo, só nosso, mas sem negar nossas raízes nem as nossas influências. Esse conceito, segundo o próprio Oswald de Andrade, tem a sua representação no quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral. Abapuru é a junção dos vocábulos tupis: aba, homem, fora, gente, e u, comer, devorar. Sendo assim, seu significado é homem que come gente, ou homem antropófago. Como viria a dizer no Manifesto Antropofágico, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Quer saber mais sobre antropofagia cultural? Procure seu professor de arte. No mais, até a nossa próxima videoaula, pessoal!